Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, ligado à classe de palavras, beleza? Hoje nós vamos falar sobre substantivo. Pô, é uma parte da língua portuguesa muito conhecida por nós brasileiros, né? Justamente quando a gente vai estudar ali na parte do ensino fundamental, entre ali, digamos, entre a quinta e a sexta série, a gente já vai estudar sobre isso. Pô, questão de ensino fundamental, pois é, meu amiguinho. Não somente as provas de ensino médio são cobradas na prova da Brigada Militar. Há questões de temas relacionados desde os primórdios da humanidade, lá no nosso ensino fundamental, e também são cobrados na nossa prova. Como, por exemplo, o que a gente vai falar hoje de substantivo. Bem, hoje, sem mais delongas, falaremos da primeira parte de três, tá bom? Vamos ter três aulas de língua portuguesa ligadas a substantivo, pois é um tema extenso. Não é somente os tipos de substantivo comum, próprio, concreto e abstrato, que é o que a gente aprende, né? Simples e composto, na língua portuguesa, né? A gente vai estudar todo o conteúdo ligado a substantivo, quanto às flexões de grau, flexões de plural, né, relacionado a substantivos. Então, um tema extenso e, por isso, nós precisaremos estudar esse tipo de tópico em três partes, tá? Hoje a gente vai fazer o básico, né, do que é o substantivo, que digamos que seria o clássico do que é ensinado para nós ali no ensino fundamental e em alguns casos no ensino médio a gente volta a rever em alguns momentos também, principalmente ali no primeiro ano do ensino médio. Bem, sem mais delongas, vamos continuar. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre substantivo. Substantivo, pessoal, nada mais é do que é, é uma parte da classe de palavras usada para dar nome, ou seja, nomear seres. Seja seres, nomear lugares, qualidades, sentimentos, fenômenos da natureza, ações, dentre outros. Ou seja, o substantivo ele tem a função de nomear, tá? Todas as coisas existentes e inexistentes. É isso que nós podemos dizer. E ele, pessoal, é classificado em 9 tipos, tá? Nós aqui vamos ver sobre substantivos simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, composto, coletivo, comum, próprio, beleza? É uma carambada de substantivos, mas você vai sair daqui sabendo o que é substantivo de fato. Você vai sair expert nessa parte, tá? Não muito complexo, né? O nosso tema de hoje, eu vou deixar bem simples, bem tranquilo para que vocês possam entender como funciona o conceito, tá? Não é difícil, só é necessário um pouco de atenção e requer força de vontade, né, pessoal? Temos que estudar para que a gente possa entender e assim, né, deixarmos assim esse assunto, né, de vez assim explicado, né, entendido. Vamos falar do nosso primeiro substantivo, que é o substantivo simples. Substantivo simples, pessoal, nada mais é do que é quando possui apenas um radical, um nome. Vamos supor, livro, amor, roupa, sol, chuva, beleza? Simples, só tem apenas um nome, um único radical, tá? Lembrando que o substantivo simples, ele tem vários substantivos lá na frente, né, que é o que a gente vai falar sobre primitivo, derivado. Isso aí, digamos que é os subsubstantivos dos substantivos. Mas, para que não possa ficar confuso, né, esses subsubstantivos se transformarem em partes principais também. Tá? A gente vai saber mais para frente. Então, para a gente começar, substantivo simples é quando possui apenas um único nome, um único radical. Livro. Vem de algum outro nome? Não, pô. É um único nome. Livro. Amor. Amor. Não tem dois nomes. Roupa. Sol. Chuva. Beleza? Já no composto, que é o nosso segundo substantivo, aí sim. É quando possui mais de um radical. É quando eu tenho dois nomes que, juntando eles, formam um novo nome. Exemplo. No substantivo simples. Sol é um substantivo simples. Mas se eu botar a palavra gira mais sol, vira o quê? Uma flor, né? A flor chamada girassol. Então, girassol é duas palavras formadas para unir para uma única. Então, é um substantivo composto. Chuva também é um substantivo simples. Mas se eu juntar com a palavra guarda, guarda-chuva,
se transforma em o quê? Em um utensílio para que você possa se proteger da chuva, né? O guarda-chuva. Então, guarda mais chuva, guarda-chuva. Entendeu? Dois nomes para formar um único. Então, é um substantivo composto. Beleza? Tá aí tudo bem, né? Segunda mais feira, segunda-feira. É o dia da semana. Juntou duas palavras para formar uma. Beleza? O outro nome, beija-flor. A palavra era do verbo beijar, mas a flor, juntando elas, forma o beija-flor, que é um animalzinho, né? E dentre outros. Beleza? Nosso terceiro tipo de substantivo, primitivo. O nome já diz, primitivo, primata. É quando não se origina de um determinado nome. É aquele nome. Beleza? Exemplo: dente, árvore, fruta, terra, flor. Ah, Léo, mas ali então eu posso dizer que esse primitivo também é um substantivo simples? Exatamente. Lembra que eu falei para você que haveria alguns substantivos dentro de um substantivo? Então, o primitivo está dentro e classificado nos substantivos simples. Só que ele deriva de uma. Não se deriva de uma palavra, ele é único. Beleza? Então, primitivo é quando não se origina de um determinado nome. Beleza? Agora, o derivado, ele anda de mãos dadas com o primitivo. Ele se origina de um determinado nome. Vamos pegar a palavra dente lá do primitivo? A gente consegue formar uma palavra com o nome, com o substantivo primitivo dente? Sim. Qual? Dentadura. Dente, dentadura. Dente, dentado. Dente, dentifrício, né? Que seria, né, como é que se diz? O pacotinho lá que, né, que reveste ali o creme dental, é dentifrício. Beleza? Árvore, substantivo primitivo. Agora, arvoredo. Ó, essa palavra se originou da palavra árvore, logo, arvoredo é um substantivo primitivo ou derivado? Derivado, beleza? Se derivou. Fruta é substantivo primitivo. Agora, fruteira é substantivo o quê? Derivado. Que ele derivou da palavra primitiva fruta. Terra. Terra é substantivo primitivo. Mas se eu pegar a palavra terreno, terreno, ele se derivou da palavra primitiva terra. Logo, terreno é substantivo derivado. Terreiro é um substantivo derivado da palavra terra. Beleza? Flor é um substantivo primitivo. Mas se eu pegar essa flor e botar floresta, ela derivou da palavra flor. Logo, floresta é um substantivo derivado. Derivado de que palavra? Do primitivo flor. Um outro exemplo? Floricultura. Olha aí, floricultura. Então, ela já derivou da palavra flor, que é substantivo primitivo. Entendeu? Elas sempre andam de mãos dadas, tá, pessoal? Outro conceito, próprio. Vamos ver o conceito próprio. O conceito próprio, pessoal, são substantivos que especifica algo, nomeia um ser específico entre todos em uma espécie, ou seja, é aquele nome que especifica tal coisa, somente para aquela coisa. Exemplo, país. Vou pegar o nome nosso país, Brasil. Existe só um Brasil no planeta Terra? Ou existe mais de um Brasil no planeta Terra? Um só, né? Beleza. Ele é um país de muitos países que possui apenas esse nome, Brasil. Beleza? Tu encontra algum outro Estados Unidos, a não ser os Estados Unidos? Não, só encontra um Estados Unidos. Tu encontra só uma Inglaterra ou várias Inglaterras? Uma Inglaterra, então um substantivo próprio. Por quê? Nomeia um ser específico, né, entre todos de uma espécie. Qual é a espécie? Países. Mas cada um possui um nome só. E esse nome, ele é próprio. O nome já diz próprio. Tá? Brasil, Marte, ele se nomeia numa espécie de que tipo de substantivo? Dos planetas, né? Só existe um planeta Marte, então Marte é um substantivo
próprio, entendeu? João. Ah, eu já conheci vários Joãos, Léo. Beleza, não existe só um João na Terra. Mas aquele nome João especifica uma espécie. Quem é a espécie? A espécie humana, né? Um homem com o nome João, tá? Nescau é uma espécie de achocolatado, entre vários. Tem o Toddy, tem o Nescau, tem o Toddy, tem uma carambada, né? Mas especificou uma espécie de achocolatado, que seria Nescau, ou seja, é a marca do achocolatado, né? Bic, né? Marca de uma caneta de várias outras marcas. Então, especificou ali o nome de uma marca. Então, é substantivo próprio. O nome já diz, propriamente dito, né? Se temos o próprio, temos também o comum, que já é o contrário do próprio, né? Se o próprio ele especifica um ser no meio de um todo, o comum já é o inverso. Ele especifica um nome para o todo. Exemplo, uva. Tem várias espécies de uva, mas são uvas. Então, é um substantivo comum. Mãe. Existe só uma mãe? Não, existe várias mães. Né? Uma mulher teve um filho, então ela se torna uma mãe. Então, é comum. Homem, também. Se você nasceu do sexo masculino e é adulto, virou um homem. Então, homem, né? Comum. Cão, cachorro, pode seja cadela, cachorro, baixo, né? E cão é cão. Então, é substantivo comum, entendeu? Agora, se chamar de totó, já é um substantivo próprio, porque é um nome específico para aquele cachorro, entendeu? Então, é cão, é substantivo comum. Cidade, né, um montoado de povoados ali, né, constituído num único lugar. Então, a cidade também é um substantivo comum. Mas agora, se eu disser cidade de Bento Gonçalves é um substantivo próprio, porque só tem uma Bento Gonçalves, entendeu? Planeta também é um substantivo comum, porque ele designa vários corpos celestes num único nome. Quais são o planeta? Terra, Júpiter, Marte, Urano, Saturno, Vênus, entendeu? Plutão. Então, um nome comum para vários corpos celestes. Beleza? Agora, vamos falar sobre o substantivo concreto. O substantivo concreto, ele não precisa de outro para se existir. Prestem atenção, ele é bem diferente, tá, do abstrato. O abstrato, ele não precisa de uma outra palavra, tá? O primitivo, ele já não precisa de uma outra palavra para se originá-lo, né? O próprio nome já diz primitivo, ele é o primeiro. Já o concreto, ele não precisa de um outro ser, não é palavra, é de um outro ser para que possa existir, tá bom? E também no concreto, ele também pode se referir a um ser real ou imaginário. Vamos botar um exemplo? A palavra pedra é uma palavra, digamos que primitiva, porém ela também é uma palavra concreta, porque é uma palavra que você dá a um ser que você pode tocar e que você não precisa de um outro para que esse possa existir, entende? Pedra é pedra, tá ali, existe, não precisa de outra coisa para existir. Pedra é isso. Livro, ele precisa de uma outra coisa, alguma outra ação para que possa entrar ali em efetividade, para que possa existir o livro? Não. O livro está ali, ele existe. Tá? Água, precisa? Não. E assim outros. Tá? Pedra, livro, água, caneta. Olha, vai ser tudo substantivo simples. Estou vendo aí alguns substantivos comuns. Exatamente. Mas lembra que eu falei que há substantivos dentro de um substantivo? Então, aí começa o emaranhado. Mas se você saber um pouco do conceito de cada, você consegue diferenciá-los, tá? E sempre tem os seus detalhes diferenciais ali para que você possa saber diferenciar de um do outro. Essa é a jogada. Outros exemplos, né? Pode ser um ser imaginário. Esse vai ficar mais fácil de você saber quando é concreto ou abstrato. Você pode até confundir com abstrato, mas não, é concreto, tá? Exemplo, fada, saci, beleza? Sei lá, os seres da nossa mitologia, do nosso folclore brasileiro, né? Curupira, lobisomem, isso aí tudo substantivo concreto. Abstrato. Abstrato é um outro substantivo. São substantivos que são aqueles que são relacionados a sentimentos, estados, qualidades e ações. Vamos supor, né? Ele precisa de um ser concreto para existir. Já é o inverso do concreto. Exemplo, amor.
Amor não expressa sentimento? Então ele é abstrato. Ódio não expressa sentimento? Então, raiva, compulsão, nojo, inveja. Então, tudo isso é abstrato. Riqueza. Precisa de alguma coisa para que possa haver riqueza? Sim, a ação humana. A mesma coisa é a pobreza. Precisa de. Como é que a pobreza vai existir? Através da ação humana. Você não as vê, mas você pode sentir os efeitos. Entendeu? Assim como amor e ódio. Entende? Pobreza, riqueza. Agora, ser que coloca os verbos derivados dele. Vamos supor, bebedeira. Qual é o verbo que advém dessa ação de beber? É o próprio verbo beber, né? Leitura. Qual é o verbo que faz a ação dessa palavra? O verbo ler. Você teve o quê? A ação desse verbo, leitura. Ok? Bem tranquilo, bem favorável, né? Bem de boa. E o último para nós fecharmos com chave de ouro, é bastante conhecido para os senhores, que é o chamado substantivo coletivo. Coletivo é o substantivo que nomeia seres em conjunto, ou seja, em grupo. Exemplo: qual é o coletivo de frutas? Pomar, certo? Qual é o coletivo de peixes? Cardume, certo? Um grupo de peixes juntos é um cardume. Qual é o conjunto de ilhas dado ao substantivo ilhas? Arquipélago. Qual é o substantivo coletivo dado a um grupo de soldados? Batalhão. Qual é o nome do coletivo dado a um conjunto de ladrões? Quadrilhas. Certo? Grupos de um único espécie. Qual é o nome dado ao substantivo coletivo de um grupo de navios? Esquadra. E qual é o coletivo, por exemplo, por último ali, dado ao nome um grupo de aviões? Esquadrilha. Olha só a diferença. Não confunda substantivo coletivo de ladrões para substantivo coletivo de aviões, que são iguais. Para ladrões é quadrilha. Para aviões é esquadrilha. Beleza? E não confunda com os navios. Navios é esquadra. Aviões é esquadrilha. Aviões é esquadrilha. Ladrões é quadrilha. Olha só a diferença. É bem parecido, mas são totalmente diferentes os sentidos de cada um. Beleza? Pessoal, bem tranquilo hoje, bem fácil essa primeira parte de substantivos. Isso aqui é para os senhores, digamos assim, revisar o que é o sentido de substantivo com um tema, ó, que é lidado há muito tempo atrás, desde quando os senhores estudavam no ensino fundamental. Então vai ser normal os senhores esquecerem. Mas, desde então, substantivo é isso, beleza? Até então. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ter a nossa parte 2 e a nossa parte 3. Também vai estar incluso também na aula dos senhores aqui, para facilitar os senhores, uma tabelinha de substantivos coletivos, para que os senhores possam, ao mesmo tempo, né, decorá-los e, ao mesmo tempo, aprender, né? Lembrar, né? Relembrar, porque, na verdade, os senhores já sabem o que é substantivo, só que precisam relembrá-los. Então, eu vou estar passando esse pequeno PDF ali de alguns substantivos coletivos que eu acho muito importante que pode cair na sua prova e o senhor está estudando. Beleza, pessoal? Logo mais abaixo, os senhores vão ter aqui, né, os nossos exercícios propostos, tá? São um total de 24 exercícios, tá? 24 não, aqui o editor fez só 10, beleza. São um total de 10 exercícios que os senhores vão estar aí botando em prática o que é a palavra substantivo. Mas, pessoal, por favor, não se agarre somente nessas questões. Essas questões são meramente fixação. O nome já diz, exercícios de fixação. Justamente para, digamos, acender a lâmpada que está dentro da cabeça dos senhores e botar em prática e relembrar aquilo que os senhores já estudaram. O que de fato vai fazer os senhores aprender e estudar é os senhores praticando, pegando questões da internet, pegando questões de livros, ou seja, buscando mais conhecimento do tema, para que sim os senhores possam estar preparados para a prova e assim conseguir a aprovação. Então, falo mais uma vez, não se apeguem somente nos exercícios que eu passo aqui.
foquem mais em exercícios que os senhores podem pesquisar e fazerem, tá bom? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas falaremos aí nos outros dois temas aí da parte 2 e parte 3 de substantivos para que a gente possa fechar essa parte ali em classe de palavras. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado se você chegou até aqui, até o fim, e fiquem todos com Deus e bons estudos. Abraços.